E ainda falando dessa relação do governo com o Congresso, o presidente Lula já teria batido o martelo sobre acionar o Supremo Tribunal Federal para tentar barrar as chamadas pautas-bomba. São propostas em tramitação no parlamento que aumentam os gastos públicos sem apontar novas fontes de arrecadação. Está aprovado o projeto. Os projetos que avançaram esta semana no Congresso devem custar ao menos 200 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. A conta inclui tanto o aumento de gastos como a perda de arrecadação. Só com o refinanciamento das dívidas rurais, aprovado na noite desta quarta-feira no Senado, a equipe econômica estima um impacto de 1 trilhão e 400 bilhões de reais em 10 anos. O piso salarial de médicos e dentistas, definido em R$ 13.662 pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, deve custar 500 bilhões também em 10 anos. Mesmo custo previsto para a aposentadoria especial de agentes comunitários de saúde, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Já a PEC, que estende a isenção fiscal de igrejas, terá um impacto de 100 bilhões de reais em uma década. Isso seria muito negativo para as contas públicas e acabaria levando o governo a ter um primeiro endividamento maior, por consequência uma taxa de juros mais alta, e essa taxa de juros mais alta ela vai prejudicar a sociedade. Todas as pautas-bomba ainda dependem de novas votações no Congresso, mas as propostas já preocupam o governo Lula. O Palácio do Planalto considera a possibilidade de ingressar com ações no Supremo Tribunal Federal, alegando que os projetos desrespeitam regras fiscais. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, fez uma longa postagem numa rede social defendendo o respeito à responsabilidade fiscal como premissa para o desenvolvimento econômico do país e criticando o legislativo. Segundo ele, o Congresso precisa demonstrar quanto custa e de onde sai o dinheiro previamente à aprovação de novos gastos. O ministro lembrou ainda que o Supremo possui jurisprudência pacífica sobre o tema. A ausência desses estudos prévios gera a inconstitucionalidade da medida legislativa. No caso das dívidas do agro, por exemplo, o texto aprovado no Senado prevê que o governo poderá usar dinheiro do Fundo Social do Pré-Sal, além do superávit fiscal e de outros fundos administrados pelo Ministério da Fazenda, mas não especifica valores. Somando as emendas parlamentares, somando todos os outros programas que o Congresso vai criando, o Parlamento vai criando, e somando, o raio de manobra do Executivo fica cada vez menor para ele fazer política pública, políticas econômicas. E essa é uma outra consequência grave disso, Além da própria responsabilidade deles, eu diria assim, de aprovar esse tipo de medida sem ter do outro lado já uma previsão orçamentária de receita para financiar esses gastos. Mariana, a gente ouve tanta reclamação sobre falta de responsabilidade fiscal, do Executivo, a gente ouve isso, inclusive, do Congresso, O que está acontecendo? Bom, não é de hoje que é responsabilidade fiscal para os outros, Assim, que se usa a aprovação dos recursos e a forma desse peso de maneira política. Agora, eu acho também lamentável que a gente tenha que chegar daí numa decisão ou tenha que vir do judiciário, Quer dizer, então, por quê? Porque leva para uma ideia de que está dentro da norma ou fora da norma, quando, na verdade, a decisão de alocação de dinheiro é uma decisão de política pública que tinha que envolver, na verdade, uma discussão sobre qual é o resultado público quando eu gasto qualquer recurso, o novo e o que já está sendo gasto. Então, quando o ministro falou, tem que indicar de onde vai sair. Tem que, inclusive, ter critério, ter debate sobre por que sair de um lugar e colocar no outro. Como é que eu analiso a qualidade dos gastos que estão sendo feitos e faço uma ponte com como é que eu aperfeiçoo o total do que eu gasto, considerando, quero fazer uma coisa nova, o que não está funcionando da política pública, o que pode funcionar melhor. Isso tem questão técnica, tem debate político de fato envolvido, não é só gastar mais, gastar menos, está dentro da norma, está fora da norma. Não é uma linha do Excel, tira daqui, puxa ali, É uma discussão de país mesmo. Uma discussão de país que tem muita informação, tem muita evidência que é capaz de fazer essa discussão seja um patamar muito superior ao que a gente tem. A gente faz a discussão de maneira rasa. Cada vez que tem um debate sobre gastar, é um debate raso, como se fosse um listão de supermercado, você vai checar na carteira se
tem ou não tem dinheiro. Não é isso, né? Gestão fiscal, política pública tem uma capacidade de dar saltos importantes na nação e tinha que usar toda a capacidade que a gente tem para fazer essa conversa de uma maneira um pouquinho mais qualificada. O Schneider, é sobre essa questão de onde vão sair os recursos, né? Tem essa indicação do Fundo Social do Pré-Sal, que foi concebido pensando em investimentos em educação, né? Quando o Congresso autoriza o uso desses recursos, que estavam previstos para outros fins tão importantes, né? Como a educação, quais são os riscos de você não ter mais previsibilidade, né? Do que pode, o que não pode, do que tem e o que não tem? Eu acho que, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma dança estranha, né? Quer dizer, a gente tem um Congresso que define uma despesa sem dizer de onde vem o dinheiro e aí depois corre para falar do pré-sal. A gente tem um ministro do Supremo que se manifesta pelo Twitter, ou antigo X, o novo X, né? Antigo Twitter, sem ser provocado formalmente, para dizer que não se pode, dizer o óbvio, que não se pode criar despesas sem uma receita prevista para garanti-la. E a gente tem também agora essa corrida para tentar achar o fundo do pré-sal, que toda hora que tem uma despesa nova, as pessoas, não, tira lá do fundo do pré-sal. Né? E acho que isso também é mais uma desculpa para dizer que não houve nada, não houve uma previsão. Como a Marina falou, toda despesa nova parece uma lista de supermercado. A diferença é que quando tem eleição, a gente coloca uma criança de 8 anos na sessão de balas. E ela quer tudo, né? E ela quer todos os doces.